soltar o ar pela boca. Vamos olhando para esse rio novamente, permanecendo de olhos fechados. Esse rio é tão vivo em nós que significa a nossa vida. E agora a gente olha para ela, não com a resistência, mas apenas com a aceitação. Porque tudo que vem até nós é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução. Vamos percebendo que dentro desse rio, mesmo de olhos fechados, nós notamos que tem uma pedra maior do nosso lado esquerdo. Nós até olhamos um pouquinho para essa pedra, que é tão grande, tão alta, e nós identificamos que é a nossa mãe. Que bom que ela está aqui, juntamente com toda a ancestralidade. Vamos também levando a nossa atenção para o nosso lado direito, também conseguimos visualizar aí uma pedra maior, também está bem alta. E nós conseguimos identificar que é a energia do nosso Pai e de toda a ancestralidade. Então agora, perante a vida, nós somos um nessa energia de mãe e pai, e essa manifestação que somos nós, diante da vida, nos colocamos a serviço dela, completamente. A serviço da vida, nós estudamos, pesquisamos, descobrimos e, acima de tudo, aceitamos o que ela nos traz. E é assim que nós vamos nos colocar aqui e agora. Mentalmente você vai repetindo: eu estou presente no agora. Novamente, repita: eu estou presente no agora. Com todo esse acolhimento e essa harmonia, nós vamos abrindo os olhos lentamente, com calma. E assim, pedimos que o nosso amigo e mestre maior, Bert Hellinger, que esteve aqui entre nós e que sintetizou aí as ordens do amor, possa nos conduzir nesse estudo, nesse encontro, na noite de hoje, e que nós sejamos agraciados por esses momentos. Muito bem. Então, eu vou compartilhar. Quem pode fazer a leitura enquanto eu busco aqui o livro? Aqui. Aqui. A gente vai ler a partir da... Nós paramos aqui, né? Na aula passada. Além da... Ajudar além da transferência e contra-transferência. A gente ia começar aqui. Isso. Todo mundo está presente no agora, podendo abrir os olhos. Vamos conectar a essa página. Nós estamos aqui para dar continuidade. Isso. Paramos nessa transferência e contra-transferência? Isso. Deixa eu só. Paramos aqui. Isso. Deixa eu ver aqui. Quem é que pode ler para nós? Gente, cadê vocês aqui? Posso ler? Participantes. Gente, cadê a imagem de vocês? Sumiram aqui? É a Márcia? Isso. Pode ser, Márcia. Tudo bem, Rô? Tudo bom? Tudo bem, e você, querida? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Aqui, acho que tem que levantar só um pouquinho, né? Deixa eu só ver aqui. Acho que sim. Assim, dá para ver? Vou deixar assim. Então, a gente não parou no tópico transferência e contra-transferência, ou a gente já leu essa parte? Eu acho que a transferência e contra-transferência a gente já leu. Já leu. Agora, a gente já leu essa parte. Assim, então, a gente parou nessa coragem. A gente na parte da coragem para a percepção.
Isso. Isso, Essa parte que tá tá aqui, ótimo. né? Certo. Isso. Consegue ver por aí, Márcia? Dá para ver? Sim, Tá bom. dá para ver. Então, vamos lá. Pode começar? Podemos. Coragem para a percepção. Participante. Trata-se de um jovem homem que gostaria muito de ter uma família, mas não sabe exatamente se é homossexual. A sua mãe morreu no parto. Hellinger. Isso é muito fácil. Em primeiro lugar, ele é homossexual. E, em segundo, ele não pode fundar uma família. Você diz a ele assim. Risadas estrondosas no grupo. Hellinger para o grupo. Sim, exatamente. O que acontecerá se ele disser isso ao rapaz? O que vai acontecer na alma dele? Ele vai ficar mais forte ou mais fraco? Naturalmente, que fica mais forte e então pode agir. Se ele disser, agora vamos pesquisar, então, se você é homossexual ou não. Isso vai durar 10 anos. Então, o tempo vai fundar uma família. O tempo para fundar uma família já passou. Portanto, o que é reconhecido também deve ser dito. Vocês também reconheceram imediatamente que ele é homossexual. Eu disse isso, essa é a diferença. Para o participante, posso deixar assim? Participante, sim. O anjo da guarda. Participante. Trata-se de duas irmãs. Uma tem uma personalidade borderline. A outra é alcoólatra e viciada em drogas. Elas têm pais diferentes. Um dos pais é cafetão. A mãe cometeu assassinatos e também foi assassinada. Hellinger para o grupo. Que multiplicidade de informações em poucas frases. Nós sabemos de tudo. Quando a participante quer dizer algo mais, não, você não precisa dizer mais nada. As filhas vão morrer. Você deve saber disso. Você não conseguirá impedi-las. A participante está muito tocada e chora. Depois de um certo tempo, Hellinger escolhe representantes para a mãe e para as duas irmãs. Ele pede à mãe, deite-se no chão e posiciona as duas irmãs também. Depois de um certo tempo, as duas irmãs se encostam bem uma na outra. Hellinger para a irmã mais velha. Olhe para a mãe e diga, nós vamos também. Primeira filha, nós vamos também. Segunda filha, nós vamos também. A filha mais velha olha para a mais nova, que olha fixamente para a mãe. Hellinger, vão para ela e deite-se ao seu lado. Elas se deitam. Uma à direita e a outra à esquerda da mãe. A irmã mais velha vira-se para a mãe. A mãe pega a mão da filha mais nova, que permanece deitada no chão. A mãe também pega na mão da filha mais velha. Hellinger para o grupo. Se as filhas não morrerem, talvez se transformem em assassinas. Longo silêncio no grupo. Hellinger, vocês estão sentindo a empatia? O que acontece se vocês disserem, como é que ele pode dizer algo assim? O que acontece na alma de vocês? Para a participante E. E o que acontece com você? Você não precisa dizer isso a elas, é claro, mas você sabe. Então, você fica séria. Somente aí você tem a força total. Para o grupo, somente quando se vê realmente a verdade, algo pode ser talvez modificado. Mas não se tem a esperança de que através disso algo mude. É preciso olhar realmente para a verdade. Então, agora é realmente necessário uma nova orientação na alma em relação à morte. Talvez seja um anjo da guarda. Empatia sistêmica. Participante. Sou assistente social e trabalho numa comunidade de adolescentes e moças do Círculo Cultural Islâmico, na faixa etária de 14 a 21. Alguns meses atrás,
Vivenciei um conflito terrível. Não participei pessoalmente do conflito, mas senti as consequências dele. Um casal de irmãos turcos deu uma sova numa marroquina. Minha colega teve que apartá-los com a ajuda de vizinhos e das outras adolescentes. Hellinger, quando a participante quer continuar a falar, não. A questão é, o que deve ser feito? O casal de irmãos turcos deve ser enviado de volta para a Turquia. Participante, eles precisam deixar imediatamente a comunidade. Hellinger, não só isso, eles precisam voltar para a Turquia. Quando a participante hesita, você percebe a diferença? Participante, é claro que existe uma diferença. Hellinger, exatamente. Dessa forma, eles assumem as consequências totalmente. Participante, sim. Hellinger, sem isso, não existe solução, está bem? Participante, na verdade, a minha pergunta era outra. Hellinger, para o grupo. Isso foi longe demais para ela. Agora vai ser colocado o amaciante de roupa para a participante. Vou deixar assim para o grupo. Ajudou-a? Não, mas o trabalho não foi em vão. Se ajudou alguns de vocês. Hellinger olha para a participante por um longo tempo. Hellinger para o grupo. Existe uma circunstância especial em relação aos assistentes sociais e aqueles que têm uma profissão no âmbito social. Estão expostos a um risco especial por causa de sua profissão. Qual é o risco? Eles foram formados para ter uma maneira especial de empatia. A empatia se orienta originariamente segundo o modelo de pais e filhos. Podemos ver o que é uma empatia em uma mãe e um pai em relação ao seu filho. Isso é empatia. Mas na psicoterapia se espera que o terapeuta mostre exatamente a mesma empatia de um pai ou uma mãe pelo seu filho. Então, temos novamente a transferência e a contra-transferência. Essa empatia tolhe a ação. Existe um outro tipo de empatia, a empatia sistêmica. Como ajudante, não olho apenas para o cliente. Quando ele diz algo, o que era a minha empatia? Eu olho para a família. Então, percebo qual é a pessoa que precisa realmente de minha empatia. Muitas vezes, o cliente é o que menos precisa. Ao contrário, frequentemente, preciso confrontá-lo com isso, para que ele mesmo mostre empatia por outros, ao invés de esperar que eu tenha empatia por ele. Se esse casal de irmãos for enviado de volta à Turquia, a quem ajudará? A todos os outros da instituição. Os moradores ficarão cautelosos, porque saberão que determinadas ações terão consequências de grande alcance. Com isso, será estabelecida uma ordem, dentro da qual todos se sentirão seguros. Para a participante, se continuar na Alemanha, eles não precisam mudar, mas na Turquia, sim. Por isso, a empatia em relação a eles exige que sejam enviados de volta. Nós deixamos que o pai de vocês parta. Ok, Participante. vamos fazer. Tem alguma pergunta aí, Rô? Vou parar um pouquinho. Alguma pergunta? Aqui. Obrigada, Márcia. Eu estou só ouvindo os gatos dela lá. A gente falou de bichinho, ó. Eles entram também, viu? Alguma pergunta, Rô? Não, nenhuma pergunta. Você quer fazer algum comentário? Então, a questão da... Eu quero só colocar aqui a questão dessa empatia, né? A empatia que a gente tem é essa empatia de mãe para filha. Baseada no moral. Baseada em moral. E a empatia de mãe para filho, né? E é o que ele fala, que a Rosita explicou aula passada, de transferência. Então, o cliente olha para o terapeuta como se olha para um pai ou para uma mãe. Ele busca isso, né? Mais para frente ele vai falar até dessa raiva, né? De como lidar com isso. E a contra-transferência é o terapeuta olhando, né, para o cliente como se fosse filho, né? Tratando ele como filho. E na empatia sistêmica, você não olha só ali aquela pessoa, você está olhando para os pais, está olhando para você. Na terapia sistêmica, nessa empatia sistêmica, nas constelações em geral, quando a gente olha, a gente sempre tem um olhar de quem é que está faltando, quem que está faltando nesse sistema.
E você vai percebendo no livro que ele sempre vai buscar quem está ausente e quem quando você olha vítima e algoz, ele sempre vai se aliar ao algoz, não por questões morais, mas porque é sempre aquele que vai trazer a maior dor e é aquele que foi o excluído. Tá claro? Essa questão de vítima e algoz a gente vai falar mais para frente também, que é bem importante, porque se dentro de um sistema a gente fala que vai falar mais para frente, já começa a falar, né? Mas, assim, é bem rápido, depois eu entro mais em detalhes, mas, assim, basicamente, você tem vítima e algoz. Se esse sistema não faz, não entra em paz com a vítima, não entra em paz com o algoz, não é a questão de perdoar, mas entender como foi e o que foi, da forma que foi. Se ela não entrar, a próxima geração vai ser o quê? Então, a gente tem vítima, a gente tem o algoz e tem a vítima. A próxima geração dessa geração que foi vítima e não resolveu, ela vai ser o quê? Pergunta de vestibular, hein? Vai ser o quê? Vítima ou algoz? Deixa eles responderem. Eu acho que é um bom pensamento. O que a gente vai produzir se eu não resolver? Nossa. Eu vou produzir novamente o algoz. Vai reproduzir o padrão, Então, vai começar assim, eu tenho, voltando como se fosse um desenho, eu tenho o algoz, eu tenho a vítima. Se essa geração não resolve, vai para o algoz. Se essa geração, esse algoz vai produzir o quê? Nova vítima. Se essa geração não resolve, vai de novo. Os padrões, os sistemas envolvidos. É assim que a gente olha a guerra é assim, né? Você vê... As guerras entre famílias. Guerra entre famílias. Quando a gente olha grandes sistemas e quando a gente olha um sistema familiar, que é o menor das células ali, né? Do sistema, né? Bom, mas acho legal, amiga, só complementar, que aí, na constelação sistêmica, a gente sempre traz para a nossa consciência o grau de responsabilidade daquilo. Eu fico com o que é meu, né, como está acontecendo nesse caso da Turquia, eu fico com o que é meu, responsabilidade minha, e deixo com ele o que é responsabilidade dele. E às vezes ele é considerado como duro por isso, mas ele sistemicamente, se ele não faz isso, e mesmo dentro de casa, se os pais não fazem isso, a criança fica insegura. Então, todo aquele sistema vai se sentir inseguro, porque não existe aquela ordem. A ordem, ela vem para trazer essa segurança. A ordem, ela vem, quando a gente olha no fenômeno, se ele faz aquilo, se ele coloca essa ordem, as outras pessoas ficam seguras. E não desenvolve até a agressividade pode ser gerada se não tiver essa ordem. Porque as pessoas vão começar a brigar até ter aquela ordem, porque essa é uma ordem, é como se fosse uma lei, né? Ela vai brigar para ela existir. Então, não é porque, assim, tem o algoz e tem a vítima vai passar a mão na cabeça do algoz, não é isso. Mas ela tem que entrar em paz, ela tem que ficar em paz, tem que cessar ali, porque se não cessa, vai passar adiante. E aí a pessoa fica com tudo que ela fez, como a Rosita falou, que o algoz assume a responsabilidade dele, e isso traz paz para o sistema, cada um na sua responsabilidade. Muito bem. Vou compartilhar de novo. Opa. Gente. Meu dedinho está nervoso hoje. Aqui, ordens. Vamos lá. Pode continuar, Márcia, por favor. Nós deixamos que o pai de vocês parta. Participante. Trata-se de uma família de Kosovo, que tem 2 meninas, uma de 10 e outra de 13 anos. O pai está preso e foi condenado a 15 anos de prisão. A mãe está procurando descobrir por que ele está preso. Existem meias-verdades que vão de estupro, assaltos e até assassinato. A questão é, como é que as filhas podem lidar com essa situação? Elas estão traumatizadas da guerra de Kosovo e vieram, então, para a Alemanha.
Hellinger para o grupo. O que daria força às crianças? Para a participante. Elas precisam voltar para Kosovo. Participante. Lá existem ameaças de morte. Hellinger. Lá existe isso. Se concordarem que lá existe isso, ganham força. Assim, os outros que expressam ameaças de morte ficam mais fracos. Se ficarmos com medo deles, ficam mais fortes e ficam piores porque nos sujeitamos a eles. Tá. Algo mais. A mãe deve dizer para as filhas: nós deixamos que o pai de vocês parta. A participante concorda com a cabeça. Hellinger. Assim elas ficam com toda a força que têm, mas aqui na Alemanha perdem sua força. Hellinger para o grupo. Volto novamente ao tema da empatia. Agora vocês podem diferenciar entre a empatia que enfraquece e que no final faz com que tudo fique terrível, e a empatia que fortalece. Para o participante, posso deixar assim? Participante. A mulher se pergunta se deve se separar do marido. Hellinger. Ela deve fazer isso. É o certo. Para o grupo. Quando alguém precisa carregar as consequências de uma culpa grave, não pode esperar que outros carreguem isso junto com ele. Isso o enfraquece, e aqui enfraquece a mulher também. Se ele precisa carregar sozinho, recupera a sua grandeza e a sua dignidade. Para a participante, você também dá a ele a sua dignidade. Está bem assim? Participante, sim, está bem. A postura sistêmica. Participante. Trabalho como terapeuta numa instituição de ajuda a adolescentes, no atendimento individual com os jovens. Tenho uma percepção bem clara, mas para mim é difícil dar instruções aos educadores do grupo, que lidam com os jovens diariamente. Porque às vezes tenho a sensação de que seria melhor que não fizesse isso. Hellinger. São outros que cuidam dos mesmos jovens? Participante. Eles são os educadores e eu sou a terapeuta. Não encontro a linguagem que possa traduzir a minha percepção de modo que eles possam, então, fazer algo com isso. Hellinger para o grupo. Minha imagem é que ela tem de concordar que os outros são o destino desses jovens. Para a participante. Se você concordar com isso e então se recolher, o que vai acontecer lá? Eles vão ficar com medo. Enquanto houver conflito, eles perderão os jovens de vista. É assim com todas as lutas pelo poder. Se você não lutar e concordar com o destino desses jovens, com esses educadores, eles ficarão com medo. Assim, talvez possa acontecer algo de bom. Hellinger para o grupo. Em uma situação na qual uma pessoa está ligada a um grupo, na qual diversos participantes trabalham com diferentes métodos, é necessária a empatia sistêmica. Para a participante, isso quer dizer, você concorda internamente que, em primeiro lugar, cada um deles já realizou muitas coisas boas, e, em segundo lugar, que os métodos que utilizam já provocaram muitas coisas boas também. Eles não precisam mais se defender, se você reconhecer isso. Mas você não deve sugerir nada a eles. Isso é trabalho sistêmico e postura sistêmica. O não agir na presença de resistência tem um efeito inacreditável. Se não desviarmos disso, está bem? A participante concorda com a cabeça. Compulsão de se lavar. Participante. Tenho uma cliente que está no fim dos 30. Ela tem uma compulsão forte de se lavar. O pano de fundo sistêmico é. Hellinger, não. Quando a participante começa a protestar, não quero saber disso. Participante. Eu mesma não sei se é isso que está por trás do sintoma, mas é importante conhecer a história dela. Hellinger, não. Para o grupo. O que acontecerá se ele me disser isso? A minha liberdade de ação ficará limitada. A minha percepção não mais poderá ficar diretamente naquilo que se mostra. Para o participante, de acordo?
Participante, sim. Hellinger está bem. Então vamos ver o que está acontecendo. Hellinger escolhe apenas uma representante e a posiciona. A representante da cliente começa a se ajoelhar e olha ininterruptamente para o chão. Hellinger escolhe um homem e o deixa deitar-se de costas no chão, no lugar para onde o olhar da cliente se dirige. Hellinger para o grupo. Ela olhou para lá. Quando alguém olha para o chão, está olhando para um morto. A cliente se levanta. O morto está muito inquieto. A cliente respira com dificuldade e soluça. Hellinger para o grupo. Olhem para as mãos dela. As suas mãos estão totalmente contraídas. O resto do corpo também está contraído. Ela quer se movimentar para frente. Tenta fazer isso, mas não consegue. Cerra os punhos, dobra os braços, segura os punhos cerrados e irrequietos em frente ao peito. Movimenta ininterruptamente as mãos em frente ao peito. Hellinger coloca uma mulher em frente a ela. Então a cliente deixa os braços caírem. Descontrai-se um pouco, mas continua chorando. Hellinger para o grupo. Agora ela começa a relaxar. Queria testar se o seu comportamento estava condicionado sistemicamente ou se era algo pessoal. Depois de um certo tempo, Hellinger vira a cliente para longe dos outros. A cliente respira fundo e para de chorar. Hellinger para o participante. Posso deixar assim? Participante. Tenho uma boa sensação, porque a representante irradiou exatamente o que a cliente irradia. Agora tem um efeito descontraído e bem diferente. Mesmo assim, ainda fico com as minhas perguntas. Hellinger, agora você tem algo a fazer. Está bem claro que houve um assassinato no sistema para o participante, está bem? Participante, sim. Hellinger, para a representante da cliente. Como você se sente aí? Cliente, se olho para frente e não para baixo ou para trás, sinto-me bem. Exatamente. Obrigado. Para os representantes, agradeço a vocês todos. Para a participante, a história que você queria me contar não teria mostrado isso. Para o grupo, a constelação traz algo à luz, quando se procede de uma maneira bem cuidadosa, não se fazendo mais do que o necessário. O outro tipo de ajuda. Acho que está sem som, Ângela. E aí, gente, dúvidas? Alguém entendeu essa parte? Os movimentos que ele fez? Eu não consigo colocar aqui como diz, a Os tela ajudantes? cheia, né? Eu não consegui Não. colocar a tela cheia, mas... Oi, Rosita. Não, eu ia falar do campo, realmente. Que você não... Eu não consegui colocar a tela. Eu até coloquei aqui, mas eu olhei que não compartilha. Não sei o que aconteceu. Eu não consegui compartilhar. Mas assim, ele faz um teste, né? Nas constelações a gente faz isso, né? Sempre que alguém está numa constelação e ela olha para baixo, a gente observa muito as mãos. Mesmo a gente estando à distância, fazendo online, a gente pergunta para a pessoa quais as sensações, o que ela sente no corpo. Isso vai dando sinais de direcionamento para a gente, né? Então, quando ele pergunta assim, ele olha que a pessoa está olhando para o chão, ele imediatamente coloca alguém. E aí ele faz um teste, né? Se essa pessoa está olhando para ela ou se ela tem a ver com gerações passadas. E aí no teste, né, ficou bem claro que a pessoa, quando ele vira a pessoa de costas, ela se sente melhor. Então, é algo que era sistêmico e às vezes a gente fica preso, emaranhado nessas questões, e às vezes o livre-arbítrio que a gente fala não é bem livre-arbítrio, né? Porque a gente sabe que existe o livre-arbítrio, mas tem questões que não nos deixam, muitas vezes, escolher profissões, porque às vezes você está representando alguém lá atrás que sofreu, um sistema, por exemplo, com muitas pessoas doentes, o que a pessoa vai buscar o mais jovem? Que profissão que ela vai buscar? Alguém para salvar esse sistema, salvar a mãe, salvar o pai. Então, ela vai ser enfermeira, ela vai ser médica, ela vai ser
terapeuta, porque ela quer curar aquele sistema. Então, às vezes a gente tem o livre-arbítrio, mas não é bem assim. Por isso que as constelações, elas têm esse fator importante, né, de nos libertar desses emaranhamentos para que a gente possa fazer escolhas diferentes, com todo o respeito a tudo que foi, como foi, mas poder fazer escolhas diferentes. Tá claro? Os movimentos e essa questão dos emaranhamentos sistêmicos, tudo bem? Temos mais 5 minutinhos, acho que dá tempo da gente ler mais um pouco, tá bom? Eu acho legal falar, Ângela, só acrescentar, que no caso, o Bert, ele sempre contou com menos para dar um resultado melhor, uma solução melhor. Não é isso? O mínimo para se olhar. Então, ele sempre se colocou dessa forma, né? E a gente vai aprendendo, cada vez que a gente começa uma constelação, a gente agora está querendo saber menos, né? Porque quando o campo traz é justamente o que é necessário para ser visto. O campo, ele é sábio, né? Ele vai trazer aquilo, né? Tá me ouvindo? Dá para ouvir? Agora estou ouvindo, eu não estava ouvindo antes. E o campo é sábio. Quanto Então, menos informações, ele faz muito claro, né? Porque ele quer demonstrar, né? No campo, ele quer demonstrar. É um curso é um treinamento que está dando para como se fosse monitoria, né? Para esses terapeutas, né? Então ele quer mostrar como o campo é rico, né? Enquanto a gente fica com os nossos julgamentos e informações, a gente pega o mínimo possível de informações, né? E às vezes no meio da constelação a gente precisa se direcionar e perguntar o que aconteceu aqui, o que aconteceu ali, e aí a pessoa vai dando o direcionamento. Muito bem lembrado, Rô. Posso fazer uma pergunta, Anjo? Nesses casos foram abertos campos, né? No primeiro caso, do que o rapaz ele não sabia se era homossexual, ali não foi aberto um campo, né? Ele abriu o campo, ele não mostrou os representantes dentro do campo, mas ele deu a solução, ele falou, sabe, a verdade vos libertará? Ele fala a verdade para ele, não fica enrolando, nem fala a verdade, porque ele tem uma técnica também, que é assim, quando a pessoa tem dúvida, por exemplo, eu não sei se eu vou para... como a moça, né, que volta para a Turquia, se eu volto para a Turquia ou não volto, né? Então, quando ele dá é uma técnica dele. Vocês podem reparar que muitas vezes ele vai fazer isso. Ele vai falar assim, diga para ela voltar para a Turquia, porque quando eu tenho duas opções, ou tenho algumas opções, e eu dou algo para você como solução, eu falo, puxa, eu vou ser obrigado a tomar uma decisão. Então, muitas vezes ele usa essa técnica, fala para ele que ele é gay, pode falar que ele é homossexual, e aí ele fala, ele vai tomar um posicionamento. Entende? Ele induz a pessoa a tomar uma ação, a fazer, decidir. A tomar uma decisão, né? Porque às vezes, o que adianta ele ficar pensando, é ou não é? Diga que ele é e diga para ela voltar para o Líbano. É a mesma coisa. Diga para ela voltar para o Líbano e ela vai ter que tomar uma decisão. Às vezes você dá uma decisão sistêmica, você dá uma solução sistêmica, mas nem sempre é aquilo que vai acontecer. Aquilo, às vezes, vai abrir, aquela verdade, às vezes, vai te abrir o horizonte para você falar, nossa, e aceitar aquela verdade vai te dar a possibilidade, muitas vezes, porque a gente fala, né, que a constelação ela não tem a cura, mas olhar para aquele sistema e olhar para aquelas verdades pode trazer, sim, uma cura para alguns sintomas. Se a gente estiver falando de doenças, por exemplo. Entende? Então, ajuda ele a tomar uma decisão, não no sentido de se ele é ou não, mas para que ele tome um choque. Eu brinco sempre, eu falo que é como se fosse um pequeno choque. É um choquinho. É tipo... Entendi. Entendeu? Entendi. É um pequeno choque, mas eu acredito assim, que quando ele é feito com esse cuidado, como ele faz, nossa, a pessoa fala, opa, tá aqui, ó, é claro, tá claro. Se ele é homossexual, se ele sabe que ele não vai poder constituir família, por que ele vai ficar 10 anos sonhando com aquilo? É como se ele mostrasse isso para a pessoa, é isso aqui, ó.
Uhum. A constituição da família, a constituição que está falando da família no modelo de biológico, tá? Porque ele pode constituir, sim, a família no modelo que a gente tem. Não nessa parte, ele não está falando que você não pode constituir uma família biológica, de ter uma mulher que possa reproduzir um filho seu, mas ele pode criar no modelo que a gente tem hoje, de casais homossexuais que adotam filhos ou que pedem muitas amizades, né, que têm muita afinidade, que acaba gerando um filho para aquele casal, e aquela mulher, às vezes, ela tem aquela ligação com aquele casal, então forma-se uma família. São as novas, novas não, né, que a gente hoje tem consciência disso, né, que sempre houve, né, sempre teve, né. Uhum. Tá bom? Eu sei que isso envolve, assim, muita, também, assim, experiência, vivências aí, né, mas, por exemplo, até da mulher, né, se ela volta para o Líbano, né, se vai ou se fica, tem que ser assim, ter essa sensibilidade, né, porque se não for assertivo de falar isso, né, Mas ele não tem que seguir o que ele está falando, ele dá um direcionamento, é a pessoa que vai decidir. A pessoa vai ser obrigada a se decidir. E se a pessoa ela não tem ainda essa noção, esse olhar assim de que isso vai soar para ela como uma reflexão para ela tomar a atitude. E se ela pegar aquilo como uma verdade absoluta, corre-se esse risco, não é? Mas ela vai fazer. De qualquer forma, ela vai tomar uma atitude, ou de seguir, ou de negar. E isso é uma atitude, já é uma atitude. Ah, tá. Entende? Isso já é uma atitude. Eu posso seguir aquilo que eu estou recebendo de orientação, ou eu posso falar não. Então, de qualquer forma, é uma atitude. É ela que está escolhendo. Entendi. Né? Posso falar uma coisa, Angela? Sim. Posso falar uma coisa? Pode, só não estou vendo. Não estou vendo. Ana Paula. Ah, tá. Peraí, deixa eu pôr para você ver minha cara. Isso é bom. Eu acho que a alma responde. Então, quando ele fala assim, fala para ele que ele é homossexual, ou fala para ela voltar para a Turquia. Quando você tem uma situação assim, a tua alma responde. É muito interessante isso. Então, parece que está induzindo, né? Mas, na verdade, você não está. Porque quando, vamos supor, ele fala, você fala para ele que ele é homossexual, então ele vai chegar para o paciente e ele, olha, você é homossexual. Aquilo ressente na alma, mas na hora. Tipo assim, não, sou mesmo. Ou não sou. É muito interessante isso. É uma técnica que ele usa e usa muito. E mesmo que ele não, por exemplo, como fala a Meire, né, falou da responsabilidade de quem está falando isso, mas a gente está falando como adulto, de adulto para adulto, né, não para criança, né, a gente está falando para adulto, e ele vai ter essa responsabilidade de decidir o que ele quer. É isso mesmo. E com o tempo a gente vai aprendendo, né? Mais e mais ouvir a nossa alma mesmo, né? Aquilo sentir no corpo, né? Aquilo que se é verdade ou não. Se é verdade, é a mesma coisa quando alguém diz alguma ofensa para você. Se ela é uma meia-verdade, se ela é uma verdade, aquilo pegou em você, presta atenção. Por que pegou em você? Por que aquilo te doeu, né? Entende? É o que a gente fala de espelho, né? Então, por que aquilo doeu? Ou o que você vai fazer com aquela informação, né? Que você recebeu. É isso. A responsabilidade é sua, né? Mas é bom, muito bom. Mais alguma coisa? A gente tem 2 minutinhos para encerrar. Vamos já acertar a matéria para a próxima aula? Vamos ver. O interessante é que vocês façam a leitura para que
a gente consiga fazer dúvidas, tá? Porque aí vocês já fazem a pré-leitura e aí tragam dúvidas, se você tiver alguma dúvida. Oi, Ana, ouvi de uma amiga. Quer falar, Ana? Pode abrir o áudio. Pode falar. Não, é que é uma frase que uma amiga minha comentou e eu achei muito interessante, ligado a isso. Incomodou, doeu, leva para casa que é teu. Então, quando a gente recebe alguma coisa, doeu, mas doeu por quê? Se é verdade, nem era para doer. E se não é, por que que eu estou me incomodando? Então Às era isso, vezes, incomodou, doeu, leva para casa que é seu. reflete, pode até não ser seu, mas reflete, né? Faz uma reflexão, porque às vezes a gente se dói não pelo que a pessoa falou, o conteúdo, mas pela forma, como ela falou. Isso também é uma questão que a gente pode fazer essa reflexão, né? Por que que eu me incomodei, né? Por que que eu estou permitindo que a pessoa fale comigo? Vamos supor que alguém me distrate em público. Por que que eu estou permitindo? O que eu fiz, que eu demonstrei para o outro, dando essa autoridade para ele, para me distratar na frente dos outros. Então, de qualquer forma, a gente sempre tem que trazer a responsabilidade para a gente, para que a gente faça essa reflexão. Pode até não ser seu, né? Mas que você leva para casa para refletir, com certeza é uma lição de casa aí, né? E o outro, a gente precisa do outro, né? Existe um teste chamado teste de janela de Johari, que depois eu coloco no grupo, de como a gente recebe feedback, né? É uma janela que vai te falar de como você recebe feedback, como você dá feedback, o que é que você faz com esses feedbacks, que são esses retornos, né? E é bem interessante, porque eu preciso do outro, às vezes, para ver coisas que eu não vejo. Muito. Então, se eu me fecho para essa janela, se eu me fecho para esses feedbacks, eu não me desenvolvo, né? Então, é importante, a gente precisa do outro. A gente precisa muito do outro. Não é mesmo, amiga? Vamos lá definir a próxima página, que a gente já passou 1 minuto aí. A gente foi até que página? Vamos lá. Eu posso colocar no grupo também, se vocês preferirem, para a gente não ficar... É melhor colocar no grupo, que aí todo mundo tem acesso, né? Coloco no grupo. Tá todo... Ok, eu coloco no grupo, então. Tá bom? Eu também coloquei no bate-papo também o que a gente viu sobre as regras do sorteio e também sobre a permissão do cartão virtual. Aí eles vão responder lá, tá bom? Ah, tá bom. Obrigada, gente. Obrigada, boa noite. Nós que agradecemos a paciência, a atenção e o carinho de todos, ó. Obrigada, menina. Gratidão. Legal, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite.